A paz, meus amados irmãos. Estou mais uma vez aqui com mais um vídeo, com uma palavra do Senhor em louvor, mais uma vez uma adoração, uma palavra. E essa noite eu queria deixar uma palavra com os irmãos que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 21. E diz assim: Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido, tirar a iniquidade de seu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de seus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste, na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, para que resposta hei de levar, não. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Eu pedi a Deus uma palavra e ele me levou a essa palavra me chamou muita atenção, tocou muito no meu coração. E eu fiz umas anotações aqui de alguns discernimentos que Deus colocou no meu coração, né? E a primeira coisa que eu posso falar sobre essa palavra é que sempre que nós formos tomar alguma atitude, algum projeto, alguma coisa das nossas vidas, nós sempre devemos levar ao Senhor em oração. Porque nós sempre devemos ter a certeza e absoluta de que isso que está no nosso coração provém realmente do Senhor, né? Porque senão a gente corre o risco de acabar como a palavra que fala que aconteceu com Davi, né? Que ele acabou fazendo uma coisa que procedeu do coração dele, mas infelizmente não veio do Senhor, né? Acabou vindo de Satanás. Então aí ele acabou tendo o julgamento de Deus em cima disso, né? A segunda coisa que eu posso dizer sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração, que eu fiz a anotação, é que o Espírito Santo ele sempre vai tentar nos conduzir pelo caminho correto, se nós formos sensíveis, se nós buscarmos em oração, se nós buscarmos jejum, se nós estivermos bem afiados com Deus, a gente sempre vai conseguir perceber que o Espírito Santo ele sempre nos conduz, tenta nos conduzir para o caminho correto, né? Que nem na palavra diz que Davi chegou a Joabe e falou o plano dele, né? Que ele planejava contar, que pediu para os grandes comandantes fazer a contagem do povo, né? E Joabe questionou a Davi, perguntando qual era o sentido, né? Meio que qual era o sentido de fazer isso, né? E acabou que a palavra de Davi prevaleceu em cima da palavra dos outros, né? Então, eu entendo que ali Davi teve um pensamento e Joabe teve uma instrução do Espírito Santo
tipo, qual é o motivo, qual é o sentido de fazer isso, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando a Deus para a gente poder entender e discernir a voz do Espírito Santo na nossa vida, né? Pra gente sempre saber se o que a gente está fazendo é realmente proveniente de Deus ou se não é. A terceira coisa que eu posso falar é que no decorrer desse versículo, do versículo 21, fala que Davi ele escolheu o julgamento de Deus, né? Que ele preferiu estar na mão de Deus do que estar na mão dos homens, né? E a palavra também diz que Deus mandou as pestes, né? Que consumiam Israel. E também mandou o anjo destruidor, né? Para poder fazer a destruição dos termos de Israel. Só que Davi, ele foi a Deus e ele se arrependeu, ele se humilhou na presença de Deus e falou que ele tinha pecado, que ele não queria que aquilo acontecesse, que se, né, para Deus reverter aquela situação. Então, no meio das nossas escolhas erradas, a gente sempre consegue ver a misericórdia de Deus. A gente sempre pode ter em mente que, apesar dos nossos erros, a gente sempre pode se prostrar a Deus e pedir pela misericórdia dele. Então, apesar de um cenário de destruição, a gente sempre consegue ver a misericórdia e o agir de Deus ao nosso redor. Então, a palavra também diz que quando Deus mandou o anjo destruidor para poder destruir a Israel, ele viu a posição de Davi, como Davi tinha se posicionado, e a palavra diz que Deus ele reverteu o que ele ia fazer, né? Ele reverteu o mal que ia recair sobre Israel. Então, isso nos mostra que, apesar que nós estamos no erro, nós estamos fazendo coisas erradas, nós estamos em algum pecado, se nós nos arrependermos profundamente, se nós de coração nos arrependermos e estarmos dispostos a tirar isso das nossas vidas, Deus ele sempre vai estar lá nos esperando com a sua misericórdia, com a sua graça, para derramar sobre as nossas vidas. Então, a mensagem sobre isso é que não importa os nossos erros, se nós nos arrependermos profundamente e voltarmos no nosso coração para Deus, para Cristo, nós podemos receber o perdão e nós podemos ter a situação da nossa vida revertida. A quarta lição é que, mesmo Deus já aplicando o juízo, que a palavra fala que Deus ele jogou as pragas e aplicou o juízo sobre Israel, Davi ele pede misericórdia, pede para que Deus jogasse aquele jugo só para ele, né? Porque o erro, ele enxergou que o erro foi só dele, né? Que o povo não teve culpa em cima disso, né? Só que também a destruição foi para todo o povo, porque muitas pessoas morreram no meio disso. A Bíblia fala que centenas de homens morreram, né, no meio dessa situação. E Davi, ele se prostra a Deus, ele pede misericórdia para o jugo vir só para ele e para Deus tirar aquilo que estava acontecendo, né? Aquele acontecimento com o povo, né, que viesse recair só sobre ele. E no meio de tudo isso, no meio da destruição, apesar do juízo de Deus, ele ainda volta atrás no que ele ia fazer, ele não destrói a cidade, né? Então, apesar de tudo que acontece na nossa vida, apesar da nossa vida parecer muitas das vezes, não sei a situação que nós possamos passar na nossa vida, apesar de parecer destruído, que não tem como voltar atrás, que não tem como reverter a situação, a gente pode ter certeza nos nossos corações que sempre que nós nos convertemos a Deus, nos arrependemos profundamente dos nossos erros, nós seguimos a palavra de Deus, estamos afiados ali com Ele, com o Espírito Santo, nós sempre poderemos ter acesso à sua misericórdia, acesso ao seu perdão, à sua graça. E com muito jejum e oração, entrega e arrependimento, nós podemos encontrar graça novamente aos olhos de Deus, apesar das nossas atitudes. Nós sempre temos que ter noção que as nossas atitudes elas sempre vão ter consequências. E apesar dessas consequências, muitas das vezes, para nós não ter como reverter, se nós nos convertermos a Deus verdadeiramente, nós temos como voltar a ser como nós éramos antes. Ele reverte o que acontece nas nossas vidas, né? As consequências das nossas atitudes, elas podem ser revertidas por Deus, se nós nos arrependermos profundamente. É essa palavra que eu gostaria de deixar aos irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Agora eu queria passar um louvor
para a adoração do Senhor. E começa assim: Filho, seu clamor eu ouvi, tuas lágrimas recolhi, meus ouvidos atentei para a sua adoração. Eu vi o mar se revoltar, o vento aumentar, mas tudo isso foi eu quem permiti. O controle está aqui nas palmas de minhas mãos. Confie em mim que assim eu consigo trabalhar. Descanse em meu amor e não pare de adorar. Só entrega tudo a mim, que eu estenderei minha mão. Só se prepare para a hora da exaltação. Filho, de você não me esqueci, a promessa hei de cumprir. Crê somente e confie de todo o seu coração. Assim como fiz em minha palavra, com os fiéis na antiguidade, eu sou o mesmo, não mudo e não me altero. Busca com sinceridade e encontrarás meu amor e fidelidade. Confie em mim que assim eu consigo trabalhar. Descanse em meu amor e não pare de adorar. Só entrega tudo a mim, que eu estenderei minha mão. Só se prepare para a hora da exaltação. Eu desejo a todos que fiquem com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.